Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 5. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Os kits já foram, os links também. Glória a Deus. Depois eu preciso que todos prestem muita atenção na palavra do Senhor. Eu não vou me estender muito, até umas 23 horas eu encerro, para a gente já ir preparando para a vigília de sexta-feira, para vocês já estarem prontos já. Diz assim a bendita palavra do Senhor. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. No 7 diz assim: vá depressa e diga aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Amém, querido? Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Eu queria te convidar nesse momento a orar comigo. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Essa palavra é poderosa. Ela é poderosa. Pai, nós estamos aqui, está aqui, Senhor, a tua noiva, a tua igreja, o teu povo, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, nessa noite, fale, Senhor, em cada coração, Senhor, que cada um que acessou este lugar, Senhor, possa receber, alcançar e se alegrar mediante ao poder que há na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra, se assente. Glória a Jesus. Eu preciso que vocês caminham comigo pela palavra, amém? Conforme nós vamos ministrando, reaja, celebre, se movimente. Não me deixe sozinho aqui, tá bom? Tem alguém comigo que vai estar comigo nisso? Glória a Jesus. Aí já fiquei mais alegre, gente. Amém? Querido, nós estamos hoje aonde se comemora a Páscoa, o final de semana de Páscoa. E o domingo é o domingo da ressurreição. A tradição, a história, ela nos traz, e a palavra do Senhor, que no domingo Jesus ressuscitou. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês sobre a ressurreição de Jesus. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que a ressurreição é a prova do amor de Deus. Você pode repetir comigo dizendo assim: a ressurreição é a prova do amor de Deus. A cruz, ela foi o maior ato de amor, mas a ressurreição foi a maior prova de que esse amor é eterno. Quando nós olhamos para o sacrifício,
é a prova do amor. A maior prova de amor foi o que Cristo fez na cruz, se entregando por nós, entregando a sua vida em resgate da humanidade. Mas a ressurreição é a prova de que esse amor, ele é eterno, porque ele ressuscitou. Eu posso crer no amanhã, porque ele ressuscitou, eu posso crer na eternidade. A ressurreição de Jesus, ela é a maior prova de que o amor dele é eterno, não é para esse tempo apenas. Jesus não morreu apenas para esse tempo, querido, mas a sua ressurreição nos leva à eternidade com ele. Aleluias. Olha o que diz Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não apenas morreu por nós, ele venceu a morte por nós. Jesus, ele nos alcança, e a Bíblia diz assim, que ele morre, mesmo ainda nós sermos pecadores. Ele morre, ele se entrega por nós, e ele vence a morte por nós. Se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje. Mas ele venceu a morte. A morte não conseguiu detê-lo. A ressurreição mostra que o plano de salvação foi completo e aceito por Deus. A prova de que Deus recebeu o sacrifício de Jesus é que a Bíblia diz assim, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. O sacrifício dele foi perfeito, não tinha falha. O Cordeiro imaculado se entregou, e Deus recebeu o seu sacrifício, ressuscitando Jesus dentre os mortos. O sacrifício dele foi perfeito. É por isso que nós não precisamos de um outro mediador. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, porque o sacrifício dele foi perfeito. É ele que salva, é ele que te conduz para a eternidade com ele. É ele, o sacrifício dele foi perfeito, o plano foi perfeito e foi aceito por Deus. A ressurreição é a vitória sobre o pecado e a morte. 1 Coríntios 15 versículo 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o maior medo da humanidade? O que você tem medo? Tem alguém que tem medo de morrer aqui? Não? Ninguém tem medo de morrer aqui? Eu falo que diante da morte, até o ateu se converte e declara: Deus. Até na morte, diante da morte. A morte, ela gera medo, pavor, tristeza. Mas eu tenho boas novas para você nessa noite. Houve um homem que venceu a morte. Houve um homem que venceu a morte, aquilo que gerava medo à humanidade. Ele disse assim: eu venci, eu ressuscitei dentre os mortos e estou vivo. O túmulo está vazio, a morte perdeu o seu poder. Quando as mulheres chegam diante do túmulo, vê a cena,
Os anjos viram para ela assim: o que vocês estão procurando? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Querido, aquilo que era medo, agora as pessoas olham e dizem assim: o túmulo está vazio, ele venceu a morte. Ei, é por isso que ele diz assim: não tenha medo, eu venci a morte. Não tenha medo, a morte não tem mais poder, porque eu venci. Aleluia. A ressurreição nos garante vida eterna. Quando Jesus ele vive, ele nos dá a certeza da vida eterna com ele. A sua ressurreição nos dá a convicção de que ele nos levará para a eternidade, porque tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Josh McDowell, você pode depois pesquisar a respeito dele. Foi um dos homens que mais pesquisou para provar que Jesus não ressuscitou. Ele pesquisou de todas as formas para declarar na sua universidade, aonde ele estudava, para aqueles cristãos que estavam lá, que Jesus não ressuscitou. E ele começou a pesquisar a respeito da pedra, de todos os momentos. E aí chegou um momento que ele diz assim: eu preciso declarar algo e confessar algo para vocês. O meu tempo e a minha vida foi para provar que Jesus não ressuscitou, mas eu vim aqui declarar para vocês que Jesus ressuscitou, e eu estou crendo nele, porque eu não encontrei argumento suficiente, mas quando eu comecei a pesquisar, eu pude ver e crer que realmente não é obra humana, mas foi a mão de Deus que fez tudo aquilo, e ele está vivo. Ei, querido, eu preciso liberar essa palavra para você. Talvez você entrou neste lugar com alguns medos, com alguns receios da sua vida. Eu venho te dizer algo: aquele que diz não tenha medo, ele está aqui nessa noite, porque ele tem autoridade sobre a morte. Você que entrou aqui enfermo, eu quero dizer algo para você: ele cura a tua enfermidade, ele restaura a tua saúde, ele muda a tua sorte, porque ele vive. Ele vive. O pecado não tem mais domínio sobre quem está em Cristo. O pecado não domina mais você. A Bíblia ela diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me... Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Sem Jesus, você está preso. Tem muita gente que acha que está livre, mas na realidade estão presos. Somente Jesus pode nos dar liberdade e autoridade sobre o pecado. Somente Ele pode fazer isso. Ele venceu a morte e Ele nos garante autoridade sobre o pecado. É por isso que nós podemos dizer assim, não ao pecado, como nós sempre cantamos. Mas todo dia o pecado vem e me chama, mas todos os dias eu posso declarar: eu escolho Deus, eu escolho fazer a vontade daquele que me chamou, não por obrigação, não por medo, mas porque eu estou livre, e por estar livre eu faço a escolha certa. Essa é a diferença. Ninguém me obriga, mas eu sei, mediante a palavra, aquilo que eu posso fazer, aquilo que a palavra de Deus me diz. Essa é a maior autoridade. Ela é a maior autoridade da nossa vida, porque é a palavra de Deus. E eu sei o que Deus quer que eu faça, como eu preciso viver, e aí eu tenho condição de dizer não, porque Ele me deu a autoridade sobre o pecado. A ressurreição nos dá esperança diária. Em 1 Pedro
1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nos regenerou para uma viva esperança. Em tempos de dor, crise ou luto, a ressurreição nos lembra que a última palavra é de Deus. A ressurreição nos dá uma esperança diária. Não importa as situações, as circunstâncias, seja dor, crise, luto, eu tenho a certeza que a última palavra vem dele. Você tem essa certeza? Que a última palavra de quem governa a tua vida é de Jesus Cristo. As pessoas podem falar a respeito de você, as pessoas podem desenhar a respeito de você, as pessoas podem escrever, pode declarar, médico pode declarar, mas uma coisa eu quero dizer para você: a última palavra da tua história quem dá é o Senhor. Ele é quem tem autoridade para liberar a última palavra. E eu quero dizer algo para você. Você já me ouviu alguma vez dizer isso? Existe uma história em que um menino começou a ler um livro, e conforme ele ia lendo aquele livro, ele via que parecia que o mal ia vencer o bem, e ele estava desesperado lendo aquele livro, achando que o mal venceria o bem, e ele preocupado, o vilão sempre vencendo. Venceu o primeiro capítulo, o segundo, terceiro, ele começou a chorar, e o pai chamou ele e disse assim: filho, deixa eu dizer algo para você, vai para o final do livro. E aí ele pega o final do livro, ele lê, e ele olha e diz assim: pai, não é o vilão que vai vencer. Ele disse: não, filho. Aí ele falou assim: agora você pode voltar a ler a história novamente, porque ele sabia o fim da história. Deixa eu dizer algo para você: você precisa viver como filho que sabe o fim da tua história. Você sabe como vai terminar o teu fim, como vai ser os seus últimos dias, porque ele liberou uma palavra sobre a tua vida. Você está nas mãos dele, e o que ele tem para a tua vida, a palavra do Senhor diz ainda: aquilo que os olhos não viu, aquilo que não desceu ao coração, é o que o Senhor tem para aqueles que aguardam a sua vinda, que está aliançado com ele. Ei, o Senhor tem algo extraordinário para liberar sobre a tua vida. Então essa leve e momentânea tribulação não vai roubar a tua paz, mas você vai declarar todos os dias: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me chamou, quem me escolheu e quem dá a última palavra. A esperança para hoje e para a eternidade. E eu caminho para o fim. A ressurreição nos envia em missão. Em Mateus 28:7 diz assim: ide, pois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que Jesus ressuscitou dos mortos. O anjo deu uma missão à mulher: anunciar a ressurreição. Muitos falam assim: por que Jesus e o anjo deu essa missão para mulheres? Por quê? Não é porque as mulheres falam bastante, não. Você achou que era isso, né? Mas sabe por quê? Essas mulheres queriam encontrar Jesus. E quem deseja encontrar Jesus, Jesus se revela a ele. A Bíblia diz assim que elas foram procurar, elas não encontraram Jesus, mas de repente Jesus encontra elas no caminho. Ei, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Talvez você tenha procurado a Jesus, e eu tenho uma boa notícia para te dar. Hoje Ele vai se revelar a você, hoje Ele vai se revelar a tua família, hoje Ele vai revelar a tua história. Ei, o Senhor vai se revelar a você como nunca antes Ele se revelou. Quando Ele se revela aquelas mulheres olham para Jesus ressuscitado. Não era
era como antes, mas era alguém que já tinha vencido a morte. Eu preciso liberar essa palavra. Jesus quer se revelar a você como nunca antes. Jesus quer te trazer revelações que você nunca teve antes, experiência que você nunca teve antes. Se prepare, porque a partir de hoje o céu se abre para anunciar boas novas sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério, sobre aquilo que você tem realizado. Mas ele dá uma ordem: vai anunciar a ressurreição. É a nossa missão anunciar a ressurreição dele. Ele ressuscitou. E esse anunciar, elas podiam dizer assim: eu vi. Não foi ninguém que me contou, eu vi. Jesus quer te levar a um ambiente em que você não vai falar o que as pessoas falam, mas você vai falar daquilo que Ele revelou a você. Aleluia. Você não vai precisar, você vai dizer assim: eu sei, eu vi Ele, Ele se revelou para mim, eu tive experiências com Ele, eu posso comunicar isso. Ela sai, ela dizendo assim: eu posso falar porque eu vi Ele. Não foi ninguém que me contou, mas Ele se apresentou para mim. Ele se apresentou. Hoje essa missão é nossa, de proclamar que Ele vive. Ela já fez a parte dela, ela já anunciou. Agora chegou a tua vez, chegou a minha vez de declarar que Ele está vivo. As pessoas na tua rua, as pessoas na tua casa, as pessoas na tua empresa precisam saber que Jesus ressuscitou. E a maior prova disso é a tua vida, é o teu testemunho, porque eles vão ver em você Jesus. As pessoas olhar para você e só ver Jesus, e você não consegue ver outra coisa. Ver o que Jesus fez na tua história, o que Jesus fez na tua vida. Porque Ele vive, temos uma mensagem que transforma vidas. Porque Ele vive, Ele continua transformando vidas. E nós podemos declarar e dizer: Ele continua o mesmo. Tem alguém que foi transformado por Ele aqui? Tem alguém que foi alcançado por Ele aqui? Ei, talvez alguns meses, anos ou dias, você nunca imaginava um dia você acessar um ambiente como esse, mas Ele chegou até você, e não foi por convencimento de palavra humana, mas foi pela manifestação do poder dEle sobre a tua vida, que trouxe essa revelação, e que a partir de hoje você possa entender que isso precisa ir adiante. As pessoas precisam saber que Jesus ressuscitou através da sua vida e da tua história. A ressurreição de Jesus não é só um evento histórico, é a base da nossa fé. É a base da nossa fé. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Não faria sentido. A base da nossa fé é a ressurreição dEle. É por isso que, por muito e muito tempo, eles tentaram provar que Jesus não ressuscitou. Mas quanto mais eles pesquisavam, mais argumento eles traziam para nós, provando de que Ele ressuscitou. Mas eu falo algo, que a maior prova não é o que eles escrevem, porque Jesus, Ele não está preso a isso. A maior prova é o que Ele fez na minha vida, é a experiência que eu tive com Ele, e isso ninguém pode tirar de mim. E é isso que você precisa ter na tua vida. Não é pregar e falar daquilo que as pessoas vivem
ou viveram. É falar daquilo que Jesus fez na tua vida, na tua história. É dizer assim, cara, eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou hoje, porque Ele entrou na minha vida e mudou a minha história. O amor venceu, a morte foi vencida, a esperança é real e a missão é urgente. Nós temos uma missão: proclamar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e Ele está vivo, 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 e Ele habita em nós e Ele está aqui entre nós. Aleluias! Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Você pode virar para quem está do lado e dizer assim: Jesus está aqui. Vira para uns dois aí e diz assim: Jesus está aqui. Oh, aleluia. Você já pode sentir a presença dEle neste lugar. Ele está neste lugar. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluias. Feche seus olhos. O Senhor está neste lugar. Deixa eu dizer algo para você. Você carrega uma missão dentro de você. O que você carrega é muito poderoso e você precisa entender isso. Jesus disse assim, que você precisa anunciar que Ele ressuscitou. Há um chamado dentro de você. Existem vidas que precisam ser alcançadas por aquilo que Ele liberou sobre a tua vida. Deus diz assim: chegou o tempo, não dá mais para fugir, é tempo de avançar e cumprir o teu propósito. O Senhor te diz: vá e anuncie a minha palavra, porque eu libero sobre você nessa noite autoridade, eu libero sobre você capacidade dos céus, e o Espírito Santo diz assim: a partir de hoje eu te movo de um lado para o outro, eu derramo sobre você autoridade e graça para que você cumpra o meu chamado, e eu te digo: vá e anuncie que eu ressuscitei dentre os mortos. Oh,